sobre a prisão preventiva da candidata a vereadora pelo município de Propriá, Ciene. Ela foi presa por agentes da Polícia Civil, comandados na operação pelos delegados Jorge Eduardo e Antônio Wellington. É com o delegado Antônio Wellington que eu converso a partir de agora. Delegado, a candidata a vereadora Ciene em Propriá, ela foi presa por quê? Boa noite. Boa noite, Gilmar Carvalho. Só uma correção, Gilmar Carvalho, inicialmente. O nome do primeiro delegado é João Eduardo, né? E em relação à prisão da Ciene, eu estou falando com o Antônio Wellington, não é isso? Por participar de um crime de homicídio aqui na cidade de Propriá. Tudo bem. E o delegado é João Eduardo. Tudo bem, está corrigido, eu lhe agradeço de coração. Então, vamos lá. A candidata a vereadora Ciene, ela foi presa porque levava recados do seu esposo, um presidiário, de dentro do presídio, durante as visitas íntimas, para a execução de crimes fora do presídio, é isso? A situação é a seguinte, Gilmar. O marido dela foi preso numa última operação. Foi preso em duas oportunidades, né? Uma primeira operação lá, que foi aquela operação Urubu de Baixo, realizada em parceria com a Polícia Federal, e foi preso no começo do ano numa operação mais recente, realizada pela Polícia Civil. Ele é um dos chefes do crime organizado, segundo inquéritos que nós temos aqui em andamento na delegacia. E, mesmo preso, ele continua tendo o poder, né, de determinar homicídios. Ciene o visita frequentemente e aí, através desse contato, ela retorna, né, para Propriá e, de alguma maneira, planeja os homicídios, né? São vários homicídios praticados pelo mesmo esquema criminoso aqui em Propriá, né? E são vários depoimentos sinalizando que Ciene ela é responsável por manter esse elo entre as ordens do esposo de dentro do presídio, né, e os homicídios que são praticados aqui em Propriá, né? Ela recruta pessoas do esquema, muitas dessas pessoas menores de idade, e os alvos geralmente são os devedores de droga ou traficantes que queiram se estabelecer na cidade, né? Obviamente, tudo isso ainda é um cenário indiciário. Nós não temos, vamos dizer assim, a comprovação da culpabilidade dela, que só ocorre com a sentença condenatória definitiva. Claro. Né? Mas os indícios colhidos até o presente momento no inquérito sinalizam para esse fato. Delegado Antônio Wellington, eu lhe pergunto então o seguinte, mas os senhores cumpriram o mandado de prisão preventiva, é isso, né? Positivo. Pergunto também o seguinte, há indícios de que o traficante, o esposo dela, é conhecido como Mago de quê? Mago da Bolsinha. Da Bolsinha, tudo bem, Mago da Bolsinha. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte, há indícios, se é verdade que há indícios de que ele também teria utilizado um filho menor de 15 anos de idade para esses crimes? Exatamente. Em um dos homicídios específicos, né, que ocorreu em abril deste ano, né, na verdade, nesse caso, o homicídio não chegou a se consumar. A vítima conseguiu fugir, né? Mas ela foi interceptada com vários disparos de arma de fogo e reconheceu um dos delinquentes, vamos dizer assim, delinquente só porque é menor de idade, né? Mas reconheceu um dos autores como sendo o filho dela, né? Um menor de 15 anos de idade. Né? E depois desse crime, ela comenta sobre a situação, né? De alguma maneira, ela sempre está presente lá nos conjuntos, né, para sinalizar esse poder, né, que o esquema dela tem dentro da cidade de Propriá. O menor foi apreendido? Não, o menor não foi apreendido não, Gilmar Carvalho. Entendi. Hoje houve apenas a prisão dela. Estou conversando então com o delegado de polícia Antônio Wellington de Propriá sobre a prisão da candidata a vereadora de Propriá pelo Partido da Solidariedade, Ciene. Pergunto ao senhor o seguinte, o Mago da Bolsinha, o que está preso, que é marido dela, ele age, né? Como um traficante perigoso no Conjunto Maria do Carmo, em Propriá, é isso? Sim, Gilmar, né? Eles mantêm uma fama, vamos dizer assim, né, que não é recente. Desde o ano passado, com a Operação Urubu de Baixo,
ele era citado como um dos líderes, né, de uma organização criminosa que age aqui em Propriá e em regiões circunvizinhas. Não é? Foi preso em 2 oportunidades, primeiro numa prisão realizada naquela operação Urubu de Baixo pela Polícia Federal em parceria com a Polícia Civil, né, conseguiu um habeas corpus, né, mas posteriormente foi preso novamente, né, poucos dias depois de ter sido liberado. Né, e ele é citado como sendo o mentor, né, desse esquema, um dos mentores. Na verdade, um dos mentores. Em confissão ao senhor, a polícia aí em Propriá, ela confessou algum crime? Não, ela nega a participação em todos esses casos. Nega peremptoriamente. Tudo bem. Delegado Antônio Wellington, o outro delegado, João Eduardo, o senhor me corrigiu e agradeço de coração. Um abraço para o senhor, mas se tiver alguma outra informação, continue à vontade. Não, Gilmar, muito obrigado. Né? Fico apenas aqui, quero apenas registrar, né, que apesar do momento delicado que nós passamos, né, que já é do conhecimento de toda a imprensa, a polícia ainda continua, né, agindo, principalmente nesses casos mais graves, né, a despeito de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Né. A polícia também agradece à população pela colaboração através do 181 e é isso que eu tenho a dizer. Né. Muito obrigado aí pelo espaço. Obrigado, então, abração. 6h34 agora.